Este mês de julho é dedicado à animação do dízimo em todas as comunidades da Arquidiocese de Teresina. Por isso, nos nossos bons conselhos deste domingo, nós vamos falar com o assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo, Diácono Giovanni Batista. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Bom dia a você e a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através do programa Em Tuas Mãos. O tema deste ano trabalhado, vai ser dízimo, um gesto de solidariedade. Como esses dois temas, eles se relacionam? Eles se relacionam de uma forma profundamente íntima, porque o dízimo é uma atitude do ser humano que, em resposta ao amor de Deus, que o alcança por primeiro com sua providência, o ser humano automaticamente, sem nenhum indicativo externo, compreendeu que tudo aquilo que ele tinha para a sua sobrevivência era fruto da providência de Deus. Então, a partir de uma atitude própria do ser humano, ele resolveu responder a este amor com um gesto de gratidão, devolvendo a Deus um pouco do muito que ele lhe concede. E assim se torna um jeito, uma forma de contribuir com a missão da igreja e, consequentemente, de se solidarizar com os irmãos e irmãs através da ação caritativa da igreja. E no que diz respeito à solidariedade, a solidariedade ela está intimamente ligada a este gesto de contribuir com o dízimo, porque a solidariedade é o compromisso através do qual as pessoas livremente se obrigam umas às outras e cada uma delas com todas, Então, o dízimo e a solidariedade são duas palavras que são praticamente irmãs, porque ambas correspondem a um gesto de amor do ser humano a Deus e ao seu próximo, e assim leva-o a cumprir fielmente o mandamento maior de Deus. E qual a importância desses agentes da Pastoral do Dízimo em serem multiplicadores em suas comunidades? O agente da Pastoral do Dízimo é aquele que já compreendeu porque encontrou Jesus através da ação evangelizadora da igreja. Então ele não só se conformando em ser um dizimista, ele se colocou à disposição da igreja para, através do seu testemunho, animar outros e promover também este encontro das pessoas com Deus, para que elas também possam, neste encontro com Deus, serem multiplicadores da ação evangelizadora da igreja. Então, diácono, por que é importante devolver o dízimo, Por que devolver, fazer essa devolução, ela é necessária para nós cristãos? Olha, se a gente partisse a partir de uma questão prática, dizia que era simplesmente o fato de colaborar com a vida e a missão da igreja, com tudo aquilo que era necessário. Mas a importância do ser dizimista é o fato de que esta minha atitude é a certeza de que eu verdadeiramente encontrei Deus. Dentro de cada ser humano existe um espaço que tem um tamanho único, o tamanho de Deus. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e o livro da sabedoria ainda vai mais além, diz que o ser humano foi criado à imagem e à natureza do próprio Deus. Então, o ser humano ele tem dentro de si uma centelha divina e um germen da eternidade. Então, o ser humano sempre busca o infinito e o eterno. Quando ele encontra Deus, ele se encontra, ele realmente descobre a sua verdadeira identidade, de um ser criado no tempo, mas não para o tempo, de um ser criado numa forma humana, mas com esta semente de eternidade que o projeta para além dos umbrais do tempo. Então, quando o ser humano é um dizimista fiel, é a certeza de que ele verdadeiramente encontrou a Deus e quer levar este Deus a outras pessoas que ainda não o conhecem. E como vivenciar verdadeiramente essa devolução do dízimo? Tornando-se um multiplicador desta experiência. Como eu costumo dizer, se você quiser saber o grau qualitativo e quantitativo da ação evangelizadora de uma paróquia, olhe para o dízimo dela. Porque uma paróquia formada por homens e mulheres que verdadeiramente tiveram esse encontro com Jesus é uma paróquia formada por homens e mulheres conscientes da sua missão enquanto igreja. Então, a importância do ser dizimista e a prática e a contribuição se dá exatamente a partir desta experiência. E qual conselho o senhor dá para aqueles que desejam, que sentem essa vontade no coração de serem dizimistas?
olha, não existe outro caminho senão buscar uma intimidade maior com Deus. Ninguém vai se tornar um dizimista fiel simplesmente por um gesto de bondade. Só se torna um dizimista fiel quando você verdadeiramente encontra Deus. E quais seriam os caminhos? Em primeiro lugar, um conhecimento de Deus através daquilo que Ele se revela a nós, que é a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Automaticamente, conhecendo a Deus através das Sagradas Escrituras, o ser humano ele passa a ter não momentos de oração, mas ter uma vida de oração, que se torna um caminho ordinário para que este encontro verdadeiramente se perpetue e se torne uma constante na vida. Então, palavra de Deus, oração e a vivência dos sacramentos, a participação na Santa Missa, a confissão e, principalmente, uma vida em comunidade, no meio dos irmãos. Ninguém consegue ser um dizimista fiel vivendo isolado. Você pode até se sentir impulsionado de uma vez por outra ir lá e dar alguma contribuição, mas se tornar um dizimista fiel como algo que é fruto desta experiência com Deus só numa vida em comunidade. Deus pode nos encontrar em qualquer lugar, mas por excelência na comunidade. Então, Diácono, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante e necessário para a nossa igreja. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar participando do programa Em Tuas Mãos para falar deste tema que é tão importante para a igreja, e quando eu digo igreja, para a igreja que é constituído por cada um de seus fiéis, para que todos possam descobrir, através da devolução do dízimo, esta forma de construir uma relação de amor, amizade e gratidão para com Deus.